Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite a todos. Vamos lá às notícias desta noite de terça-feira. Uma boa terça-feira a todos que acompanham aqui o meu canal. E vamos ao Jornal da Joyce, que está cheio de notícias. Eu comentei um pouco mais cedo com vocês questões envolvendo a lei de imigração e também o processo de cassação da chapa Dilma Temer. E tem novidade nesses dois assuntos. Também tem novidade envolvendo Lula, envolvendo Cláudia Cruz, envolvendo o Eike Batista. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. Primeiramente aí, falando desse processo da lei de imigração, como eu disse para você um pouco mais cedo, o Temer deve vetar alguns pontos. A hashtag levantada pelas redes sociais, por mim, por integrantes das redes, a hashtag Veta Temer, funcionou, a pressão funcionou e agora está nas mãos de quem? Quem é que está estudando ponto a ponto que deve ou não ser vetado, É o ministro Eliseu Padilha, junto com integrantes aí das Forças Nacionais, das polícias, do Exército, e a grande preocupação é com a segurança nacional nesse momento. Então, aquelas questões envolvendo a entrada livre de indígenas, aquela coisa de entra um imigrante aqui, você não sabe se ele é imigrante mesmo ou se participa de algum grupo criminoso e não pode deportar. Para deportar tem que fazer uma entrevista individualizada. Então esses pontos devem cair, mas nesse momento é hora também da gente fazer uma pressão grande, uma pressão positiva em cima não só do Michel Temer, mas também do Eliseu Padilha em relação a outros pontos. Um documento já foi formulado e está sendo encaminhado ao Palácio do Planalto. Eu mesma também vou encaminhar esse documento que levanta outros pontos importantes que dizem respeito ao nosso bolso, que dizem respeito à conta que o brasileiro está pagando e que irá pagar caso não haja mais vetos a esse projeto, que é, na verdade, uma grande bomba, um grande cavalo de Troia que foi entregue por Aloysio Nunes e pelo Senado ao povo brasileiro. E entre esses pontos está, por exemplo, a questão da Previdência. Ora, o governo tem nos pedido sacrifícios ao povo brasileiro na reforma da Previdência. Todos estão tendo que abrir mão, ou parte, o alto escalão do funcionalismo, os ministros, o judiciário, ninguém está tendo que abrir mão de praticamente nada, Mas o restante está tendo que abrir mão aí de parte daquilo que contribuiu, que pagou a Previdência. Quer dizer, você fez um contrato com o governo, um contrato compulsório, que você não pode escolher, Você tem que pagar de acordo com as regras do governo e as regras mudam no meio do caminho, então o povo está sendo sacrificado. Só que pela lei de imigração, qualquer um que chegue aqui, qualquer imigrante que chegue aqui, passa a fazer parte do nosso regime de previdência, mesmo que não tenha contribuído um único dia. E pouco interessa se ele já tem o visto, se o visto é permanente, se não é, pouco interessa. Ele já entra aqui na conta que a gente tem que pagar. Então, se a nossa previdência já não suporta do jeito que está, imagine abrindo a porteira de uma vez por todas, Eu tô falando aqui só de uma questão, sem contar saúde, educação e todos os outros pontos aí, as contas que nós teremos que pagar. Então, essa questão da previdência é muito séria, muito importante e é muito primordial. É urgente que o governo vete essa questão da previdência, porque nós não vamos suportar. Se a previdência não suporta, se hoje nós já estamos tendo que cortar na carne, imagine trazendo aí esse volume maior, essa conta que pode ser gigantesca e será gigantesca para o Brasil. Então é importante que nessa hashtag Veta Temer você também emende uma aí, hashtag ajude Padilha, ajude Eliseu Padilha, porque a gente precisa desfazer pelo menos parte da lambança que foi feita pelo seu Aloysio Nunes e pelo Senado Federal. Em relação à chapa Dilma Temer, está marcada a data do julgamento. Tchan, 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 tchan. Dia 6 de junho, Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, já marcou a data, já reservou 4 sessões, E aí tá todo mundo naquela expectativa. Meu Deus, será que no dia 6 ou até meados de junho isso sai? E se caçarem a chapa, como é que a gente fica sem presidente? Se caçarem a chapa, o Rodrigo Maia assume por enquanto. Olha que legal, gente. Já imaginou? Presidente, Rodrigo Maia, Mas não funciona assim não, tá? Não é um toma lá da cá, não é uma dança das cadeiras tão rápida assim, Há duas possibilidades, Vou explicar pra você. A primeira obedecer a orientação do Ministério Público e caçar a chapa toda. Para Dilma, na parte de cassação não muda nada, porque ela já foi empichada, mas ela fica inelegível e já teria que ter ficado há muito tempo, Desde que foi cassada no impeachment. Pois muito bem, para Temer, aí aconteceria a cassação.
A outra possibilidade é a divisão das chapas. Julga-se Dilma de um jeito e julga-se Temer, né, de uma outra forma, porque seriam prestações de contas independentes, uma vez que os delatores, em especial João Santana e Mônica Cafona, deixaram muito claro que Dilma não só sabia, mas participou do esquema de propinas, mas não falaram diretamente em relação a Michel Temer, né? O Ministério Público já disse que não se pode dissociar chapa, né? Se os ministros vão ou não aceitar, é uma outra história. E se o Temer for cassado? Se a chapa toda for cassada? Bom, o que acontece? Ficamos sem presidente da República do dia pra noite, o Rodrigo Maia assume do dia pra noite? Não, gente, devagar com a dor que o santo é de barro, não é bem assim. Se houver a cassação, primeira coisa que a turma do Michel Temer vai fazer é recorrer no próprio TSE. Então caça, recorre, na hora, né? Recorreu no TSE, vamos ver o que vai vir lá no final das contas. Se o recurso não se desenrolar ou for negativo, der com os burros na água, ainda tem o STF. Então o processo é longo, na justiça brasileira não é assim, decisão do juiz imediata, cúmplice, acabou. Não, não funciona bem assim, então ainda tem um longo processo. Quem tá doido para ver isso ser resolvido ainda esse ano, pode tirar o cavalinho da chuva, isso não vai ser resolvido. Muita gente diz, ai, mas e o custo Brasil, né? O custo Brasil se caçar mais um presidente. Claro que o custo é alto, né, se houver a cassação de mais um presidente. Agora, uma coisa é certa, os fatos têm que ser colocados na mesa e eles têm que ser julgados, né, por aquilo que fizeram ou não, né? Eu acho até que a divisão da chapa seria o mais justo nesse momento. Julga-se um, julga-se outro e vê o que cada um fez no meio do pacote. Agora, de qualquer forma, isso não vai ser decidido agora até o dia 6, quando está marcada essa audiência, né, no TSE. Novidades também para o lado da Cláudia Cruz. Cláudia Cruz está doidinha para ficar leve, livre e solta. Ela pediu o arquivamento da ação contra ela, mas a justiça negou. O STJ disse não. Ela disse o seguinte, mas os documentos que as provas enviadas, né, da Suíça passaram por um processo ilegal, chegaram aqui de forma ilegal e eu não quero nem saber. E aí o STJ diz ilegal coisa nenhuma, a senhora vai continuar sendo processada e Cláudia Cruz pode ser presa a qualquer momento, né? Ela sabe disso, por isso mesmo a defesa pediu o arquivamento dessa ação e também ela deu com os burros na água. E quem tá, gente, contando as moedas, né, não bem as moedas, contando os milhões, é o Eike Batista, né? Então o Eike Batista tem que pagar uma bagatela, uma fiança bem bobinha de 52 milhões de reais até esta quarta-feira para continuar leve, livre e solto em prisão domiciliar, né? O advogado já andou piando por aí que não sabe se ele tem o dinheiro, que ele pode dar um calote, se ele der um calote, né, ele volta pra cadeia. Aliás, eu devia ter voltado pra cadeia, porque essa liberdade do Eike, a gente sabe, é absolutamente questionável, foi o que rendeu aí uma confusão danada, né, envolvendo o Gilmar Mendes, a mulher dele, o escritório do Sérgio Bermudes, né, então isso ainda vai ser questionável, ele pode voltar pra cadeia de qualquer jeito, mas de qualquer forma, se ele não pagar a fiança, pode voltar antes do que se imagina, e é muito provável, gente, que nos próximos dias aí se anule a decisão do Gilmar Mendes, a pedido do próprio Procurador-Geral da República, né? É preciso anular essa decisão. O Gilmar Mendes é absolutamente suspeito para fazer esse julgamento e acabou, a gente já sabe disso, a mulher dele trabalha no escritório que defende o Eike Batista. Falando ainda em advogado, para a gente fechar, uma coisa importante é que o seu Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele pediu, contratou mais um advogado, né, para se juntar aí ao Zanin. Então ele tem lá a turma, né, do advogado dele, o Zanin, a mulher do Zanin e o sogro do Zanin, né, toda a turminha ali atendendo o Lula, e vem mais um, né, para fazer parte aí da trupe que tenta deixar Luiz Inácio Lula da Silva fora da cadeia, né? Tá chegando a hora da sentença, a sentença pode sair aí em junho, julho, por ali. A não ser que haja mais uma pirueta jurídica, sempre pode haver, a gente sabe disso, né? O Lula tá meio desesperado e a sentença em relação ao triplex pode sair nas próximas semanas. Isso está fazendo com que o Lula corra atrás do prejuízo, porque ele tá vendo que a cadeia tá cada vez mais perto dele e é o que a gente espera. Lula, para você, que a cadeia, esteja cada vez mais perto de você. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Rapidamente, Jornal da Joyce para você, e amanhã a gente se fala
de Brasília. Pé na estrada, pessoal, pé na estrada, ó, trabalhando pelo Brasil. Tchau.